Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um trecho de Mateus capítulo 12, que trata da cura de um homem que estava sob possessão demoníaca e que por conta disso não podia ver e nem falar. Jesus cura essa pessoa, liberta essa pessoa da possessão demoníaca. Uma grande multidão se admira, né? E afirma estar diante da presença do filho de Davi prometido, né? Enquanto que os fariseus vão dizer o seguinte: olha, o que Jesus fez aí foi pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Ele expulsa demônios por Beelzebul. E aí Jesus diz duas coisas para eles. Primeiro, olha, então se eu expulso os demônios por meio de Beelzebul, então a casa de Satanás está dividida. E ela não subsistirá. Nenhuma casa, nenhuma cidade dividida, nenhum reino dividido subsistirá. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E outro detalhe, se eu estou expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, por quem os seus filhos expulsam os demônios? Se não pelo poder de Beelzebul também, não é? Então, nesse contexto é que Jesus vai dizer isso aqui, ó. Verso 28 em diante. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Pecado contra o Espírito Santo é um tema que produz muita controvérsia nos meios teológicos até hoje. Mas para a gente entender isso aqui, pelo menos arranhar a superfície do entendimento dessa questão, vamos ler alguns textos bíblicos que poderão nos auxiliar no sentido de buscarmos uma compreensão acerca do pecado contra o Espírito Santo. Vamos ler primeiro Salmos 107, 2. Digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentre as terras. Veja, os remidos do Senhor, que ele resgatou da mão de quem? Do inimigo. Certo? Essa é a ideia. Outro texto, Salmos 116, verso 16. Vamos lá, Salmos 116, verso 16. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. O primeiro texto diz que Deus, ele tirou da mão do inimigo os seus remidos. Aqui, o texto está dizendo que Deus quebrou as correntes dos seus filhos, dos seus servos, as correntes que os prendiam. Deus foi lá e quebrou isso. Outro texto que eu gostaria de ler, Jeremias 31, verso 11. Jeremias 31, verso 11. Porque o Senhor redimiu Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele.
Quer dizer, então, que os filhos de Deus, os servos de Deus, os filhos de Jacó, os herdeiros de Deus, estavam acorrentados, estavam retidos por alguém que era mais forte do que eles mesmos. Se nós levarmos em consideração o que Jesus disse aqui no capítulo 12, no trecho que nós lemos, nós vamos entender que a humanidade, ela está acorrentada, ela está presa a alguém que é muito mais forte do que ela. E só existirá um remanescente de Deus aqui se Deus fizer o que o salmista e o profeta Jeremias disse que ele já fez. Foi lá e arrebatou da mão do inimigo os remidos. Quebrou as correntes dos seus filhos, as correntes que amarravam os seus filhos junto ao inimigo. E Deus venceu aquele que era mais forte que os seus filhos, libertando os seus filhos do inimigo. Não foi exatamente isso que Jesus fez em seu ministério? Não foi essa a missão para a qual ele veio? Libertar. Ele mesmo diz isso em Lucas, olha só, capítulo 4. Vamos lá ler Lucas, capítulo 4. Veja, verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a missão de Jesus. Essa era a missão principal de Jesus. Então, o que esse texto acerca do Espírito Santo, do pecado contra o Espírito Santo, nos diz? Primeiro, acima de qualquer coisa, nos diz que tanto os ímpios quanto os filhos de Deus, antes da intervenção do próprio Deus na vida deles, todos estávamos o quê? Sob as mãos, sob as garras, sob as correntes, sob os laços do diabo. Impotentes no sentido de produzir a nossa própria libertação. Toda a humanidade, a partir do pecado de Adão, se tornou o quê? Cativa do diabo, cativa do inimigo. E o que Jesus fez, senão vir libertar os seus eleitos, os seus escolhidos, das mãos do inimigo. E ele diz aqui, ilustrando, no verso 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Só então saqueará a casa dele. Eu e você, antes de pertencermos a Jesus Cristo, éramos presas do valente. Mas aí o que Jesus vem e faz? Ele entra na casa do valente, amarra o valente e nos tira de lá, da mão do valente. E se Jesus não faz isso, se ele não amarra o valente e nos tira de lá, vocês acham mesmo que nós, por conta do nosso suposto livre-arbítrio, por conta de uma suposta neutralidade moral ou espiritual, nós teríamos o poder
de nos libertar do valente por nós mesmos. Isto aqui é uma evidência enorme de que a humanidade estava cativa do diabo e não tinha nenhuma condição, nenhuma capacidade, nenhum poder para libertar-se do cativeiro demoníaco. Todos nós, por conta do pecado de Adão, estávamos na condição de escravos do diabo. Aí, diante da acusação de que Jesus estava expulsando os demônios, libertando seus remidos, seus escolhidos, das mãos dos demônios pelo poder de Beelzebu, diante desta acusação, Jesus tem que afirmar o seguinte: olha, o que eu estou fazendo, em termos de expulsão de demônios, né? Eu faço pelo poder do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo que eu expulso os demônios. É pelo Espírito. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, eu estou evidentemente parafraseando. Vou dizer para vocês o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, não há neutralidade. Ninguém vem a esse mundo na condição de inocente, podendo, tendo o poder, a capacidade de escolher o seguinte: ou eu quero servir a Deus, ou eu quero servir ao diabo. Não quero servir nem a Deus, nem ao diabo. Eu vou servir a mim mesmo. Isto não existe. Jesus deixa bem claro a ausência de neutralidade nesse mundo, ao dizer o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há neutralidade. Não há livre-arbítrio. O ser humano não tem condições nem poder para libertar-se a si mesmo dos domínios do diabo. Não tem. É preciso que Jesus venha, como ele fez, e nos liberte do cativeiro demoníaco pelo poder do Espírito Santo. Aí, diante disso, muita gente se pergunta: mas então qual será o pecado contra o Espírito Santo para o qual não há perdão? Qual será o pecado contra o Espírito Santo? Veja, eu não quero entrar no mérito daquelas opiniões que poderão diferir da minha. Para mim está tudo bem, se você pensar diferente de mim está tudo certo, não tem problema, né? Não vou brigar com você se você pensar diferente de mim. Mas, na minha modesta opinião, o pecado contra o Espírito Santo é um só. E se chama incredulidade. Incredulidade. Falar contra o Espírito é apenas um sintoma. Falar contra o Espírito é apenas um fruto, um resultado, um efeito. Agora, a causa de se falar contra o Espírito Santo não é outra senão a incredulidade. Que do ponto de vista espiritual quer dizer o seguinte: toda a humanidade estava de que modo para Deus? Olha aqui mesmo, se você voltar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 21 e 22, outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Incredulidade é isso aqui, ó, para Deus. Uma pessoa incrédula, ela está
irremediavelmente morta para Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios o seguinte, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, falar contra o Espírito Santo, se insurgir contra o Espírito Santo, ao ponto de atribuir ao Espírito Santo algo que o diabo faz, isso é proveniente de uma causa que se chama incredulidade. Do ponto de vista espiritual, é a própria morte espiritual. Não foi Deus que disse lá no Éden para Adão o seguinte, olha, no dia que você comer desse fruto aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. O texto em hebraico lá de Gênesis, ele afirma algo no seguinte sentido, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo morrerás. Morrendo morrerás. O homem comeu. E a partir daí, o homem só pôde produzir uma raça condenada. Condenada à morte eterna. Então Deus teria que intervir na história humana, caso ele quisesse cumprir a promessa de salvar. Salvar. Na condição de mortos para Deus, toda pessoa é, por natureza, o quê? Incrédula. Incrédula. E na condição de incrédula, ela está o quê? Irremediavelmente enlaçada, acorrentada, presa, sob o domínio do diabo. Não há a mínima possibilidade de um ser humano se libertar por si do valente. É necessário que alguém de fora entre na casa do valente, amarre-o, para que só depois possa lhe tirar de lá. E foi exatamente isso que Jesus fez. E é exatamente isso que Jesus continua fazendo, inclusive nos dias de hoje. Amarrando o diabo para saquear das mãos do diabo os filhos que a Deus pertencem. Então é necessário que o Espírito Santo haja. Haja. Sem a ação do Espírito Santo, não há libertação do cativeiro do pecado. Não há libertação. Não há. Não há a mínima possibilidade de se libertar, do ser humano se libertar, do agente humano se libertar por si mesmo, sem a ação do Espírito Santo. Por isso é que quando alguém fala contra o Espírito Santo, está falando contra alguém, ou seja, a única pessoa que poderia libertá-lo do cativeiro do diabo. Está simplesmente recusando a ação do Espírito no sentido de libertá-lo do diabo. O único ser que verdadeiramente pode nos libertar das mãos do diabo é o Espírito Santo. E se alguém fala contra o Espírito Santo, acabou para ele. Porque Jesus deixou bem claro o seguinte. Se a gente abrir em João, capítulo 16, ele diz aqui, a partir do verso 7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Veja, Jesus está enviando o que para nós aqui? Uma força, uma energia, um poder abstrato, uma mágica. Não, ele está enviando uma pessoa. Ele já foi, mas ele enviou uma pessoa. E olha só
como é importante o papel dessa pessoa hoje na ausência da presença física de Jesus no planeta Terra. Quando ele vier, esse Consolador, né, esse Paráclito, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Veja, qual o primeiro pecado anunciado aqui? Não crer em Jesus Cristo. Ou seja, a incredulidade é algo natural a todo ser humano que vem a esse mundo, a esse planeta. E esta incredulidade só pode ser vencida pelo convencimento, trabalho de convencimento do Espírito Santo. É preciso o Espírito Santo convencer, não é meter o pé na porta, coisa de que nos acusam todos aqueles que não concordam com isso aqui. Acusam nós, estudiosos, crentes reformados, que afirmamos categoricamente, com base na palavra de Deus, que se o Espírito Santo não nos libertar, permaneceremos cativos do diabo por toda a nossa vida. É o que diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, verso 15. Seremos escravos por toda a vida. Então, qual é o maior pecado aqui? O pecado é não crer em Jesus. E só há um que pode nos libertar desse pecado maior, que é não crer em Jesus. É o Espírito Santo, através do seu convencimento. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Interessante isso aqui, né? O Espírito Santo nos convence da justiça, porque Jesus não está aqui e está junto ao Pai. E se Jesus está junto ao Pai, ele está junto ao Pai na condição de justo. E na condição daquele que salvou. Através da ação do Espírito Santo, aqueles que antes eram o quê? Cativos do diabo. Então, o Jesus que é justo, o Jesus que é ele mesmo, toda a personificação da justiça, ele está lá representando a todos nós, porque nós estamos ligados a ele. Nós somos justos graças ao que ele fez. E ele está ao lado do trono de Deus. Diz nos Apocalipse que ele está do lado direito de Deus. Tem um outro trecho de Apocalipse que diz que o trono de Jesus está no meio. Jesus está sentado no meio do trono, no meio. Isso aí dá muito pano para manga, né? Então, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, quem nos convence de tudo isso? Primeiro, do pecado, que é não crer em Jesus. Esse é o maior pecado. Esse é o maior pecado. É o pecado para o qual não há perdão. Não há perdão. Por que não há perdão? Porque uma pessoa incrédula, primeiro que ela não tem necessidade de perdão, ela não sente necessidade de perdão. Ela está morta para Deus. Ela não tem desejo de pertencer a Deus, naturalmente. Ela não tem nenhuma vontade de pertencer ao reino de Deus que já chegou. Por que o reino de Deus já chegou? Porque o Espírito Santo está atuando aqui, no lugar de Jesus Cristo. Então, uma pessoa morta para Deus não sente necessidade disso. Isso para ela é coisa terrível. Eu vejo isso em alguns amigos que eu tenho, incrédulos. Quando você começa a falar sobre as coisas de Deus, eles se afastam. É como se houvesse uma repulsa, né? É uma repulsa. Você começa a falar das coisas de Deus e certos amigos que eu tenho, que estão mais para colegas do que para amigos, eles se afastam.
eles se sentem ofendidos quando a gente fala das coisas de Deus. Se sentem ofendidos. Isso aí é uma evidência de uma pessoa que está morta para Deus, é uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não sente necessidade de pedir perdão, porque para ela não está em pecado. Ela não precisa de perdão, porque para ela tá bem. Ela não é pecadora. Então, falar contra o Espírito Santo é o único pecado para o qual não há perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode fazer esta pessoa incrédula vir a crer em Jesus Cristo. Ele é a causa da fé. A fé não é algo que eu posso produzir por mim mesmo ou você possa produzir por si mesmo. Não foi assim que a fé se concretizou em você, se manifestou em você. Não foi você o autor da sua fé, como diz lá o imbeciloide. Aquele imbeciloide, o bebezão, né? Que no seu livro lá, sobre João 6, diz que cada um produz a sua fé. Se fosse assim, qualquer um teria o poder de por si mesmo se libertar das mãos do valente, sem a necessidade da atuação do Espírito Santo. Já que isso seria o próprio ser humano que produz fé. Mas a Bíblia está deixando claro, Jesus está deixando claro que quem nos convence do pecado maior que é não crer em Jesus Cristo, ou seja, da incredulidade, quem nos convence disso é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não age na vida de uma pessoa, ela jamais crerá em Jesus Cristo e ela será apta a falar contra o Espírito Santo. É ela que fala contra o Espírito Santo, é ela que comete o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é outra coisa senão a incredulidade em relação a Jesus Cristo. Um texto de Jeremias que eu sempre gostei de citar, vamos lá, Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, verso 7. Tu me persuadiste, Senhor. Olha o termo que o profeta utiliza para caracterizar o que Deus fez com ele. Tu me persuadiste. E eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Isso aqui é um texto que depõe contra Deus, porque diz que Deus é ditatorial. Ele coage as pessoas. Isso é um texto que reflete isso? Coação de Deus sobre as pessoas? É isso? Se alguém disser isso, é alguém que não entende aquilo que lê. É alguém que não entende a própria língua que fala. Porque persuasão não é outra coisa senão o quê? O trabalho de convencimento. Deus não mete o pé na porta de ninguém para trazê-lo para Jesus Cristo. O Espírito Santo convence, persuade. Este é o método que o Espírito Santo utiliza para converter pessoas. Não é chegando e metendo o pé na porta, não é chegando e coagindo as pessoas. É através do convencimento, da persuasão. É nesse sentido que Deus é mais forte do que todos nós. E inclusive mais forte do que o valente, que é o diabo que nos prende. É nesse sentido. Então, o pecado contra o Espírito Santo é justamente a incredulidade. E uma pessoa incrédula, ela está, como eu disse, completamente capacitada, ela é apta para cometer o pecado contra o Espírito Santo, para falar contra o Espírito Santo. Ela faz isso naturalmente, espontaneamente. Então, veja, para que alguém seja salvo, é necessário que o Espírito
o convença do pecado, da justiça e do juízo. É necessário a persuasão do Espírito sobre essa pessoa, porque do contrário, ela não se libertará das mãos do valente, das mãos do diabo, das correntes do diabo. Ela não se libertará. Será que o que eu estou falando aqui é tão sem lógica? Não tem fundamento? Veja, Jesus deixa bem claro. Não há posição de neutralidade. Não existe essa condição humana de neutralidade, de indiferença, como muitos professam por aí, inclusive a teologia adventista. Não, nós nascemos nesse mundo inocentes. Nascemos numa condição de neutralidade, quando muito, de indiferença, podendo escolher Deus e podendo escolher ao diabo. Ou então, nenhum dos dois, né? Como afirmam os ateus, nem Deus nem o diabo, escolho a mim mesmo. Isso não existe. Não há essa coisa de ou Deus, ou diabo, ou eu mesmo. Não há uma terceira via. Ninguém vem a este mundo em cima do muro, em cima de um muro moral, em cima de um muro espiritual, podendo cair de um lado ou de outro, ou então permanecendo em cima do muro. Não há isso. Então, essa experiência vivida por Jesus aqui, relatada em Mateus capítulo 12, nos mostra tudo isso. A impotência natural do ser humano em buscar a Deus, em se libertar das mãos do diabo. Não há esse poder. O ser humano não tem esse poder. O ser humano não deseja isso, ele não tem a vontade de se libertar. E aí muita gente não entende. Muita gente não entende isso. Muita gente tem um preconceito em relação a isso, que é uma coisa absurda. É uma coisa impressionante. A gente atribuir toda a glória da nossa salvação a Deus, não por conta de um suposto livre-arbítrio que eu pudesse ter. E não adianta você falar aqui não. Tem 7 anos e meio que eu estou falando basicamente as mesmas coisas aqui. E aí você ainda encontra gente que se insurge contra a palavra de Deus, como se o que eu estivesse dizendo aqui fosse contrário, algo contrário à palavra de Deus, ao contrário ao que o próprio Jesus deixa claro aqui. Se você é crente hoje em Jesus Cristo, levante as mãos para o céu e dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque se você é crente verdadeiro em Jesus Cristo, você foi objeto, você foi alvo da atuação do Espírito Santo, porque lá na eternidade, Deus escolheu salvar você. Deus escolheu salvar você. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, versos 5 e 6, vai dizer que só existe um remanescente por conta da eleição da graça. Se não houvesse eleição, não houvesse escolha soberana de Deus, não haveria remanescente. Não haveria ninguém salvo. Todos nós, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, seremos como Sodoma e Gomorra. Fui achado pelos que não procuravam por mim, diz o profeta replicando Deus. E Paulo repete isso. Como é que alguém que não procura Deus pode encontrá-lo? Revelei-me. Uma pessoa que não procura Deus só encontra Deus porque Deus se revela a ela. E não procurar Deus é uma condição natural do ser humano incrédulo, que está morto para Deus. E essa pessoa morta para Deus, na condição de incredulidade, jamais será perdoada.
Então, olha, então, terminando o vídeo, eu preciso dizer, para desmascarar uma ideia errônea que muitos cristãos têm acerca de nós, calvinistas, dizendo o seguinte, ó, essas pessoas que nos acusam, elas vão dizer o seguinte: os calvinistas dizem que, eu vou usar aqui 2 nomes, tá? Não estou me referindo a ninguém aqui, especificamente, é uma hipótese, né? Os calvinistas dizem, eu vou usar letras, né, ao invés de nomes. Os calvinistas dizem que X, Deus elegeu X para salvá-lo. Mas aí X chega para Deus e diz assim: não, Senhor, eu não quero ser salvo. Mas Deus diz para X o seguinte: você será salvo porque eu escolhi você para ser salvo. X bate o pé e diz o seguinte: não, eu não quero, Senhor, ser salvo. Então Deus diria para X o seguinte: você vai, ponto final, porque eu te escolhi. Pronto, acabou, você vai. Mesmo não querendo ir, você vai. Aí Deus chega para Y e diz assim: Y, você não vai para o céu, você não será salvo porque eu não elegi você. E aí Y diz para Deus: Senhor, mas eu quero ser salvo, eu desejo. Eu quero ser salvo, eu quero viver no seu reino. E Deus se volta para Y mais uma vez e diz: não, você não será salvo porque eu não escolhi, eu não elegi você. Então, mesmo querendo ser salvo, você não vai, porque eu não escolhi você, eu não elegi você. Isso aqui, gente, isso aqui é uma situação hipotética que eu acabei de criar com base na acusação que tanto adventistas, quanto batistas, quanto metodistas, quanto assembleianos e cristãos evangélicos arminianos vão emitir contra nós. E não adianta, olha, se eu estou ofendendo gente aqui, a sensibilidade de alguém aqui, vocês me perdoem porque é a verdade. É assim mesmo que a Bíblia diz. Com relação a X que não quer ir para o céu, Deus chega em X então e diz: não, você vai ser salvo porque eu elegi você. E diante da negativa de X, Deus ainda continua insistindo com ele, dizendo: não, você vai. Senhor, mas eu não quero ser salvo. Eu tenho asco desse negócio de Bíblia, de igreja, de Deus. Eu tenho asco de ti mesmo. Não, mas você vai, porque eu elegi você. Então você vai. Cala a boca porque você vai. Na marra. É assim mesmo. É assim mesmo que as coisas estão expressas na palavra de Deus quanto à eleição da graça? É assim. E com relação a Y, a situação hipotética que eu acabei de criar agora, Deus chegar para Y e falar: não, Y, você não vai para o céu porque eu não escolhi, não elegi você. E Y retruca Deus dele: mas Senhor, eu quero, eu desejo, eu amo a Bíblia, amo o Senhor, quero viver no seu reino. Não, mas você não vai, meu filho Y, porque eu não elegi você, não escolhi você. Então fica quietinho aí, porque tudo depende da minha escolha, né, e da minha eleição. Então fica quietinho. Ou, isso é desonestidade. Por isso eu vos digo: no céu o incrédulo não vai entrar. Sabe por que o incrédulo não vai entrar? Porque o incrédulo, na condição de incrédulo, jamais desejará viver no reino de Deus. Jamais desejará, jamais terá um suposto livre-arbítrio capaz de fazer com que ele se decida por Deus. Jamais um incrédulo quererá por si mesmo servir a Deus, pertencer a Deus. A Bíblia está expressa de um modo muito claro nesse sentido aqui. Muito claro. Por isso, encerrando, ler o último texto.
Quero que vocês leiam Filipenses, capítulo 3. Não, capítulo 2 primeiro. (12 e 13). Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua em nós. Veja, Ele efetua, Ele produz, Ele age. Por meio de quem mesmo? Do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo nos faz? O que Ele faz conosco? Ele implanta em nós, olha aqui, ó. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a boa vontade de Deus. É o Espírito Santo que produz isso, o querer pertencer ao reino de Deus. Uma pessoa incrédula por si mesma, por seu suposto livre-arbítrio, jamais quererá, jamais desejará pertencer a Deus. A Bíblia está deixando claro que para uma pessoa desejar, para uma pessoa querer servir a Deus, pertencer ao seu reino, o Espírito Santo tem que agir nela. O Espírito Santo tem que agir primeiro, implantando esse querer, esse desejo, essa vontade. Não só de querer, não só de desejar, mas de realizar, de praticar essa fé nesse Jesus maravilhoso, nesse Deus maravilhoso. É isso aqui. Nenhum incrédulo entrará no reino de Deus. Porque esse é o único pecado para o qual não há perdão. É o único pecado para o qual não há perdão. O pecado contra o Espírito Santo é a própria incredulidade. A própria incredulidade, porque é o incrédulo que fala contra o Espírito Santo. É o incrédulo, somente o incrédulo, é que vai produzir uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente de Deus que produz a nossa salvação. Então, quando um incrédulo fala contra o Espírito Santo, ele jamais será perdoado. Jamais. Muitos serão salvos porque Deus, por sua escolha soberana, decidiu agir sobre eles. E não adianta você espernear dizendo que isso faz de Deus injusto. Não adianta você espernear. Você se esquece que Deus está lidando com um mundo perdido, um mundo condenado, uma raça que não quer nada com ele. Você se esquece desse pequeno detalhe, né? Você esquece desse pequeno detalhe. Aqui nessa terra aqui, ninguém vem nessa terra, ninguém nasce nesse mundo inocentezinho, ou, no máximo, neutrozinho, indiferentezinho. Não há isso. Não há isso. Deus abençoe você, que você possa ter entendido a importância disso que eu acabei de dizer aqui agora, com base nesse texto principal que eu li para vocês em Mateus capítulo 12, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Por isso é que um crente verdadeiro, que foi objeto, que foi alvo do poder e da ação do Espírito Santo sobre si,
jamais cometerá o pecado contra o Espírito Santo. Jamais. Jesus, em São João, capítulo 10, disse que nós estamos em suas mãos e nas mãos do Pai. O fato de estarmos nas mãos de Jesus significa que nós estamos também nas mãos do Pai. E das mãos de Jesus e das mãos do Pai, ninguém poderá nos tirar de lá. Se você crê na Bíblia, meu irmão, se você crê na Bíblia, atente para esse fato. Leia São João 10 e perceba o que o bom pastor está nos dizendo. Vocês que creem em mim são minhas ovelhas. E vocês só creram em mim porque vocês são minhas ovelhas. Eu escolhi vocês lá na eternidade e vim atrás de vocês, ovelhas. Eu não vim atrás dos lobos ou dos cabritos. Eu vim atrás das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas crerão em mim. Estão nas minhas mãos e por estarem nas minhas mãos estão nas mãos do Pai e de lá ninguém poderá nos tirar. Será que você não crê nisso? Nessa promessa maravilhosa de Jesus? Nenhum crente verdadeiro cometerá o pecado contra o Espírito Santo. Jamais. Porque é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que o converteu, convencendo-o, persuadindo-o do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo sobre o mundo. Eu rogo uma bênção sobre você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.